Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Patronieri e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente veio fazer aqui um vlog de leitura. O livro escolhido de hoje é Rebeldes, Revoluções e Outras Coisas que as Princesas Gostam, que é um nacional. Então vamos mais uma vez ter aqui no nosso vlog de leitura uma leitura nacional. Tem uma playlist com todas as leituras nacionais que a gente já realizou em vlog. Vou deixar linkados aqui nos cards se vocês tiverem interesse. E bom, dessa vez é um livro que na verdade já foi fanfic anteriormente. E antes que você venha aqui fazer careta ou vou fechar o vídeo porque eu não gosto de fanfics, existem diversos títulos que um dia já foram fanfic, como por exemplo 50 Tons de Cinza, After. Eu sei que After não é um bom exemplo, né, porque o povo aí tem muita discussão sobre After. E inclusive Os Instrumentos Mortais. Sim, esse até eu fiquei surpresa porque eu não sabia, mas aparentemente Os Instrumentos Mortais era uma fanfic de Harry Potter. Sim. Então, vamos acabar com esse medo aí, com esse preconceito de ler livros inspirados em fanfics, porque também são literaturas e em grande maioria são ótimas, excelentes. Bom, aqui da Bruna Salles a gente teve a curadoria da Babi The Witch, que também é muito conhecida por fanfics, e ela tá aí tentando revolucionar o mercado editorial e trazer mais fanfics para esse meio, porque afinal de contas fanfics também são escritas, fanfics também demoram um tempo aí para ser desenvolvidos, e um ponto muito bom da fanfic é que ela tem um grande público, então por que não transformar em livros? Lógico que elas sofrem sim algumas alterações quando elas são trazidas para o mercado editorial, mas ainda assim, né gente, originárias de fanfics. Essa aqui em específico é do grupo Twice. Eu não acompanho nada de K-pop, eu sei muito pouco sobre quem é o grupo Twice, mas eu já quero pedir desculpas aqui por todos os nomes que eu vou pronunciar errado, porque eu sei que eu vou pronunciar, porque realmente eu sou péssima em coreano ou qualquer nome asiático, então vai ter nomes asiáticos, eu tenho certeza, e com certeza eu vou estar pronunciando errado, então eu já peço desculpas. Eu vou tentar dar uma pesquisadinha na pronúncia antes de falar, mas não prometo assim que vai sair perfeito, porque né? E bom, o que eu sei sobre essa história é que trata sobre realeza talvez, e a gente tem um grupo rebelde, não sei muito mais do que isso. Eu lembro que no dia do unboxing eu dei uma lida aqui na sinopse que tem atrás do livro, mas aqui basicamente fala sobre ter sido adaptado de uma fanfic e sobre a Babi The Witch, então eu não tenho muitas informações sobre ele, eu vou ir meio às cegas. Mas conforme eu for descobrindo, eu venho contar pra vocês, logicamente sem spoiler, e a gente vai tendo aqui a nossa interaçãozinha. Bom, antes de começar o nosso vlog de fato, já quero pedir pra você deixar seu like, se inscreva no canal, que é muito importante para que a gente continue crescendo. Comenta aqui se você já tinha lido essa fanfic, se você conhece a autora. Bom, agora chega de enrolação e bora pro vlog. Bom, eu já tinha parado as gravações que eu tinha pra fazer hoje e eu tava tranquilinha aqui quando eu recebi uma encomenda e assim, eu não pedi nada, o que será que é? Então, eu descobri que eu recebi um presentinho e a gente vai fazer um unboxing aqui juntos. Vamos lá, porque eu tô ansiosa. Olha o tamanho dessa caixa. É muito grande. Nossa, tem bastante... aqui, vamos ler. E Patrícia, te achei quando pesquisei sobre o livro BTK Meu Pai. Gostei muito do seu vídeo, você se comunica muito bem. Vou seguir vendo seus vídeos. Beijos de Bia. E depois aproveite seu presente de Bia. Muito obrigada, Bia. Isso daqui é muito importante pra mim, porque a gente ainda não é monetizada no canal, né? Então a gente basicamente só recebe livros quando vocês enviam pra gente, ou então quando vocês acabam comprando pelo nosso link de afiliado da Amazon, que eu só tive coragem de criar esse mês, porque eu sempre pensei que o meu canal era pequeno demais pra isso, que eu não alcançava pessoa suficiente. Hoje mesmo eu tava conversando com a Lana do Mais Livros Caminhos, que a gente acaba se subestimando, né? A gente acha que 400 inscritos é pouco, que 400 inscritos tá muito longe pra fazer várias coisas. A gente não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, porque é muito pequeno. Só que, gente, 400 inscritos é muita coisa. E assim, eu sou grata por cada inscrito que eu tenho aqui. E como eu já disse muitas vezes aqui, esse canal é nosso.
Vocês mandam, eu obedeço, eu faço, vocês me dizem se eu gostam ou não. E a gente troca aqui conteúdo. Tem livros que eu não gosto, tem livro que vocês não gostam, e a gente vai se conhecendo melhor e criando conteúdo aqui, né? Com base nesse vínculo mesmo, que eu vejo como um vínculo entre eu e vocês, sabe? Ai, gente. Fico sempre muito emocionada quando recebo presentes. Mas deixa eu abrir aqui que eu nem vi que livro que é. Ai, gente. Joyland do Stephen King. Tipo assim, eu tenho pouquíssimos livros do King, porque os livros do King normalmente são caros. Eu tenho It, Doutor Sono, Carrie e Escuridão Total Sem Estrelas, só porque, né, muito caro os livros do King. Mas eu amo a escrita dele e a gente ganhou do Joyland. Deixa eu abrir aqui. Tô com muito cuidado pra não acabar rasgando o livro. A capinha dele, parte de trás, tem orelha. Diagramação dele é super tranquila, tem uns coraçãozinhos, achei fofo. Não esperava coraçãozinho no livro do King. Vejo muita gente falar bem desse livro, apesar de ser curtinho, todo mundo fala que é uma história muito envolvente. Então, com certeza já vai estar aqui nas minhas leituras de abril, porque eu sou ansiosa, não vou conseguir deixar um livro do King muito tempo parado por aqui. Green River Killer, gente, da Dark Side. Meu sonho de consumo é ter todos os livros da Carmen Sim da Dark Side, não vou mentir. O livro da Dark Side também é super caro, hein? Muito obrigada, Bia, porque olha, você deve ter gastado uma grana comigo. Como todo livro da Dark Side, é capa dura. Gente, a capa é lindíssima, gente. A lombada e a parte de trás. Se eu não me engano, isso daqui é HQ. É uma graphic novel. Olha a folha de guarda. Folha de trás eu acho que é igual. Nossa, muito bonito o desenho. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da ilustração. Sou péssima mostrando as coisas, me desculpem. Mas é pra ter uma noção mais ou menos de como que é a ilustração. E bom, Green River Killer foi um serial killer que de fato existiu. Então, é um true crime. Estou ansiosa para conhecer mais sobre a história. E o nome verdadeiro, né, desse Green River Killer é o Gary Ridgway. E, bom, vou com certeza ler e trazer aqui para vocês minhas considerações sobre essa HQ. Vou até procurar para ver se tem mais obras sobre esse caso, sobre o Gary, pra gente fazer um vídeo aí de comparação igual de BTK. Mas se não tiver, com certeza vai sair um vídeo sobre esse livro em específico. Agora que eu percebi que vocês gostam de true crime assim como eu tô muito mais confiante e gostando mesmo de trazer esse tema aqui. Porque antes eu tinha a impressão que os canais grandes e que tinham mais notoriedade só falavam de romance, e eu pensei, nossa, acho que se eu falar de true crime no meu canal, ninguém vai gostar. Então, quando eu planejei e postei o do BTK, eu tava muito insegura, eu achei que ia ser um flop total. Daí meu namorado falou, não, gente, meu namorado falou, não, se você gosta, tenta. Meu namorado falou, não, se não tem ninguém falando sobre true crime, ou não tem ninguém tão grande falando sobre true crime em relação aos livros, vai você e faz, sabe? Esse negócio mesmo do BTK, eu sempre tive curiosidade de saber se tinha muita diferença entre os dois e ninguém nunca falava. Então eu tô tentando ser essa pessoa que traz o universo de true crime nos livros. Não sei se sou a primeira, mas eu nunca tinha achado
esse tipo de conteúdo que eu mais gosto, comparativo. Então, bom, estou muito feliz que vocês gostam desse tipo de conteúdo também e que eu não estou aqui sozinha falando e flopando. Novamente, muito obrigada, Bia. Isso daqui é simplesmente incrível, você não sabe o quanto significa por mim. Muito obrigada por gastar aí o seu dinheirinho com o nosso canal. E também muito obrigada a todos vocês que me assistem. Não se sintam mal se vocês não podem mandar nada pra gente, porque o importante é vocês estarem dando aqui o like, assistindo nossos vídeos até o final, porque aos poucos a gente chega na monetização e aos poucos a gente cresce junto. Então, conto com o apoio de vocês. E, como eu disse, agora a gente também tem o link de afiliado da Amazon, então vai estar linkado aqui no vídeo para vocês conferirem esses livros ou qualquer coisa na Amazon e a gente ganha uma pequena comissão. Já vou guardar os bilhetinhos dentro do livro e, enfim, agradeço demais. Bom, eu li por volta de 20%, que dá umas 70 páginas de Rebeldes, Revoluções e Outras Coisas que Princesas Gostam, e já tenho algumas coisinhas para falar com vocês, tanto que é por isso que eu já vim aqui. Se trata de uma adaptação de uma fanfic para um livro do fã-clube de K-pop. Então, assim, tem diversos nomes asiáticos que provavelmente eu vou estar pronunciando errado aqui, então eu já quero deixar claro antes que eu comece a falar. Aqui a gente vai acompanhar a vida da Mina, que é uma princesa, e ela não é a herdeira, ou seja, ela se vê muito na sombra do irmão dela, que é o Igor, que ele sim, e ela tem uma melhor amiga, que é a Mona, que foi prometida como a esposa desse irmão da nossa protagonista. Tanto ela quanto a Mona são muito cansadas da realeza, elas não gostam desse tipo de vida, elas não apoiam o que a realeza faz, mas ao mesmo tempo elas ficam meio que refém, que elas precisam viver ali, meio que sem escolha. Até que de repente nossa protagonista, a Mina, é prometida para um cara e no dia seguinte ela já vai casar. E nesse dia ela resolve ali fugir porque ela não aceita de jeito nenhum se casar com um cara que ela nem conhece. E quando ela tá ali no meio da fuga, ela ouve alguém falar o nome dela. E quando ela olha para trás, é uma prisioneira numa espécie assim de um casulo mágico que só se desbloqueia com a digital de alguém da realeza. E essa pessoa promete ajudar ela a fugir, contanto que a solte. Ela não faz ideia de quem seja essa pessoa, muito menos o que essa pessoa cometeu, mas ainda assim ela resolve soltar. E a partir daí a gente acompanha a vida dessa princesa como foragida. Até tudo isso que eu contei não é spoiler, porque acontece assim nas primeiras páginas, e assim, eu tô gostando bastante da narrativa. Se você gosta desse estilo de narrativa, vai em frente porque você vai amar. É super rápido de ler, muito envolvente. E quando você vê, já foi logo umas 70 páginas. Tem a questão que sempre tem uma característica, um apelido sendo repetido. Sim, não tem como, é muito isso. Tem algumas frases também meio de efeito, mas eu acho super divertido. É uma leitura mesmo para você ler quando você quer se distrair como meio de entretenimento. E também quando você pensa que vai entrar numa ressaca, é uma ótima maneira de você estar ali se distraindo com uma leitura que não é tão pesada. Quanto às personagens, até agora eu tô gostando bastante delas. Ainda não consegui ver muito sobre elas, nem se aprofundar muito na história delas. A gente tá sendo bem introduzido ainda. E eles são divididos por capítulos com menos de 10 páginas, então é super tranquilo, dá pra você ler um capítulo, pausar, fazer outras coisas e depois continuar a leitura. Eu particularmente gosto muito de capítulos curtos. Então, eu acho que o que a gente tem pra falar por enquanto é isso. Até agora eu tô gostando bastante e realmente é essa vibe bem gostosinha, essa farofa que a gente gosta. Bom, esse daqui é o meu cronograma, que tá bem um spoiler, mas ao mesmo tempo é. Os que estão todos em verdinhos aqui, ó, são que eu já postei, então não precisa me preocupar. Quando tem a câmerinha na frente,
significa que eu preciso gravar ainda. Quando tem um verdinho na frente da câmerinha, significa que o roteiro já tá pronto, então é literalmente só sentar e gravar. Os que estão em vermelho é porque não tem nada pronto, então aqui, por exemplo, é um post de Instagram. Se eu clicar aqui, não tem nada, entendeu? Então tá vermelho, porque tá completamente cru. Aqui também. E quando tá em amarelinho é porque já foi gravada uma boa parte, mas precisa de algumas. Por exemplo, aqui é o vlog que a gente tá gravando no momento. Então, tipo, tem umas partes gravadas e outras não. Então, por isso que ele tá em amarelinho. Eu preciso terminar de gravar. Daí, vamos supor, quando eu acabo de gravar um vídeo, eu venho, apago aqui essa bolinha amarelinha. E no lugar da câmera, eu substituo pelo bolinha amarelinha. Agora, se eu já gravei e já editei, daí eu deixo... Opa, não é roxo, eu deixo verdinho. E daí é só eu subir no YouTube. Depois que eu subo no YouTube, eu dou o meu check, que daí fica assim. Então é assim que eu basicamente organizo meu cronograma. Eu crio, assim, conteúdo, roteiro pra vídeo, pra uns 3 meses adiantado. Porque eu tenho muita ideia. Não é que, tipo, eu vou deixar tudo adiantado. Não, é porque eu tenho muita ideia mesmo. Então, tudo que eu vou tendo de ideia eu já vou jogando nas datas que eu acho que faz sentido. E vou escrevendo roteiro. Só que se surgir uma oportunidade de um vídeo melhor antes, eu jogo pra frente. E deixo o melhor no lugar que eu acho que ele vai ser melhor. Então, por exemplo, aqui, ó. Como faz um tempinho que a gente fala de True Crime, eu já coloquei um próximo de True Crime pra falar aqui. Como vocês gostaram do Uma Música, um Livro do Louis, eu já coloquei mais um aqui. Ainda não terminei de escrever o roteiro, mas tá quase pronto. Book tag, eu coloquei uma aqui, porque a gente vai fazer já 3 semanas que a gente vai ter falado de book tag. Então, assim, eu vou me organizando. Daí, aqui... E conforme eu for vendo a necessidade, eu vou mudando. Os shorts eu sempre deixo aqui, de terça e quinta. Vídeo de segunda, quarta e sábado. E post de Instagram, eu tô tentando. Pode ser que eu fracasse e mude de terça e quinta. Pode ser que no meio do mês, ou enfim, eu opte por deixar só um. Mas por enquanto tá 2. Esse daqui já tá agendado, esse daqui também. Enquanto esses 2 aqui, ó, não tem nem post escrito. Então... é meio caótico minha organização, mas ao mesmo tempo faz sentido pra mim. Só queria mostrar um pouquinho pra vocês entenderem como que eu planejo as coisas do YouTube. E aqui fica tudo que já foi postado. Aqui, gente, um caos, né? Cheio de buraco, porque eu não consegui cumprir com o cronograma. Eu tava meio num bloqueio criativo. E também tem vez que eu simplesmente não tô com vontade de ir. Aqui já tá mais organizadinho. Até aqui, ó, que foi... fevereiro, eu tava postando tudo certinho. Daí março foi um mês meio ruinzinho, mas abril já tamo... Cheguei na página 174, que dá mais ou menos 40 e poucos, 50 e poucos % do livro. Então, voltei aqui para conversar um pouquinho mais com vocês sobre ele. E bom, antes a gente tinha apenas capítulos da nossa principal, que é a Mina, mas agora a gente começou a ter acesso também aos pensamentos da Shai, ou Shane, não sei como se pronuncia, e também eu acho que da Sina. Sim, a gente tem um pensamento aqui também da Sina, então agora a gente tem 3 pontos de vista. Lógico que o principal ainda é da Mina, então os outros 2 aparecem de vez em quando. Da Sina foi a primeira vez que apareceu, da Shai já tinha aparecido acho que 2 ou 3 vezes anteriormente, então a gente consegue visualizar esse mundo um pouquinho de maneira diferente. Não muda tanto, mas tem essa visualização de outro ângulo. As características de fanfic ainda continuam, né, por se tratar de uma fanfic, mas... agora que eu já engrenei na história, que eu já me acostumei com o universo e o estilo de escrita da Bruna Salles, não faz diferença nenhuma pra mim. Então, se você tá aí meio receioso se lê ou não, porque tem essas características meio de fanfic, de sempre ter apelidinhos, ou sempre reforçar uma característica de um personagem,
Pode ir sem medo, porque aos poucos você se acostuma. E isso, assim, é apenas um detalhe, você nem vai fazer falta. Então, não tenha problema, pode ir ler. E quanto à história em si, eu não posso falar muito, porque eu posso dar muitos spoilers, porque aconteceu diversas coisas. Mas basicamente a gente vai ter essas nossas duas protagonistas se unindo contra um bem maior, né? Então elas duas vão em busca das suas duas melhores amigas. Não vou falar ali o que aconteceu, não vou dar muitos detalhes, né, para não estragar a experiência de vocês, mas basicamente é isso que está acontecendo. E aos poucos está me lembrando um pouco Rainha Vermelha, assim, não é parecidíssimo com Rainha Vermelha, mas tem alguns elementos que me lembram um pouco a história, por exemplo, de ser uma princesa com uma rebelde e essa princesa se unir à causa dessa rebelde. Então, nesses aspectos me lembrou bastante Rainha Vermelha. Então, se você gostou de Rainha Vermelha, esse livro pode te interessar, apesar de ser bem diferente. É só essa característica que tem em comum e que acaba lembrando se você já leu Rainha Vermelha. Mas se você não leu, não vai fazer falta, porque assim, como eu disse, é um pequeno detalhe assim que une as duas obras em si. O estilo de narrativa da Bruna Salles, como eu já havia dito, ele está sendo super fluido, muito rapidinho de ler, muito envolvente, e eu estou conseguindo assim me importar com as personagens. E a relação dessas duas personagens não é tão slow burn, mas ao mesmo tempo não é tão rápida, é um meio termo. Então eu acho interessante, porque normalmente em fanfics a gente tem ou é super slow burn, ou é tipo super rápido, te olhei, já me apaixonei e ficamos juntos. Então o fato de ter tido um desenvolvimento ali antes delas começarem a ter alguma relação, não tô dizendo aqui amorosa, mas alguma relação tipo de uma se importar com a outra, de uma querer ser parceira com a outra. Então essa relação aí acontece com o desenvolvimento, então é algo muito interessante pra mim. E bom, pra não estragar a experiência de ninguém aqui, o que eu posso falar é isso. No final da leitura, eu faço uma parte com spoilers, pra quem se interessar, daí eu coloco os avisinhos, daí a gente bate um papo melhor sobre tudo que aconteceu no livro. Mas sem spoilers, por enquanto é isso que eu tô achando da leitura, eu tô gostando bastante. E, bom, quero ver como que vai desenrolar aqui. Não sei se vai ser aquele clássico livro com finalzinhos feliz, ou se a gente vai ter assim, algumas intrigas e que pode acabar não tão bem assim, mas estou torcendo aí para nossos protagonistas, não vou mentir. Bom, no próximo update a gente conversa mais. Então, gente, esse update não estava programado para ser feito agora, eu ia fazer só em 100%, porque até os 40, 50% não tinha tanta coisa assim importante acontecendo e tudo que acontecia era spoiler, ou seja, eu não poderia vir aqui falar com vocês. Mas agora de 50 pra frente, que eu tô quase terminando, falta bem pouquinho, aconteceu muita coisa. E eu senti que era melhor fazer mais um update e a gente conversar sobre essas coisas antes de finalizar o vlog, porque de 40% a 50% pra frente acontece muita coisa. A história se desenvolve demais. Então era legal a gente vir falar mais um pouquinho. Se sair algum barulho de gato arranhando as coisas ou qualquer coisa do tipo, é porque meu gatinho tá bem aqui do meu lado, na caminha dele. Então assim, eu até anotei aqui porque foram bastante coisas que aconteceram e eu não queria me esquecer de nada. E eu fiz essa leitura, né, essa parte da leitura ontem à noite. Então eu fui dormir porque eu tava exausta. E hoje cedo, né, agora são 7 horas da manhã, eu vim aqui conversar com vocês antes de continuar com a leitura. Então, pra mim não esquecer, eu anotei. Primeira coisa, a gente tem o W, que a gente não sabe se é um homem ou uma mulher. Logo, acho que depois dos 20, 30% do livro, que é um símbolo aí que sempre aparece meio que ameaçando tanto os rebeldes
quanto a família real, e a gente não tem muito acesso de quem ele é, o que ele faz, o porquê ele faz. Até que agora a gente, enfim, descobre quem que é e quais os seus propósitos e se desenvolve ali em volta desse personagem, além de contar um pouquinho mais sobre o passado dele, porque ele tá ali, e também a gente descobre que esse W é um patrocinador. Não vou dizer patrocinador do quê, para não ser spoiler, mas é um patrocinador também. Outro detalhe, quem leu esse livro aqui, página 220, é muito Rainha Vermelha. Não sei se vocês leram Rainha Vermelha, quem já leu esse livro, mas pra mim a página 220 me lembra muito Rainha Vermelha, mas tipo, muito mesmo. Essa foi uma parte assim desse livro que, cara, poderia facilmente ser uma cena de Rainha Vermelha. E toda essa questão aí da princesa junto com os rebeldes, tá me lembrando muito a questão da Mare com os rebeldes lá da Aurora e tal. Então assim, essa página 220 não é uma crítica, só estou dizendo que lembra muito. E se vocês leram esse ou a Rainha Vermelha e quiser comparar aí, se vocês acham que faz sentido, pra mim fez bastante sentido. Uma coisa que eu tinha esquecido de falar. Aqui a gente tem um sistema de pílulas. Porque assim, esse sistema de realeza não é, sei lá, antigo. Ele é mais atualzinho, ele tem tecnologia, todo mundo tem um chip implantado ali da família real. Tem elevador no castelo, essas coisas assim. Inclusive, existe um soro da verdade, que quando aplicado na pessoa, ela vai somente falar a verdade. E os rebeldes e as pessoas de fora do castelo desenvolveram algumas pílulas. Então tem uma pílula que, se você tomar ela com um prazo assim meio longo, você não vai falar a verdade no soro da verdade. Tem uma pílula que você vai se esquecer de algumas coisas, das memórias mais recentes. Tem outra que você vai se esquecer absolutamente de tudo. Não sei se eu tô esquecendo de alguma pílula, porque tem várias. Mas basicamente é essas ideias das pílulas, né? Conseguir fazer com que os rebeldes não entreguem todas as informações pra realeza quando eles forem pegos. Daí a gente tem aqui uma situação, tem ali um mini plot, podemos dizer assim. E daí você fica, meu Deus, a pessoa bebeu a pílula e agora já era. Só que a nossa protagonista, a Mina, ela fala a seguinte frase: não parecia muito inteligente fazer pílulas de apagar a memória da mesma cor das que agiam contra o soro da verdade. Então assim, será que essa pessoa aí que foi pega pela realeza, que quem leu ou quem tá lendo vai saber quem é, na verdade tomou a outra pílula? Não sei. Fica aí no ar. Eu fiquei bem curiosa e eu chuto que a pessoa não apagou a memória dela. Eu chuto que ela tomou o antissoro da verdade, mas vamos aguardar, porque até agora, mesmo faltando só isso pro livro acabar, que eu acho que é menos de 100 páginas, ainda não temos o desenrolar do que aconteceu com essa pessoa exatamente. Eu tava achando a Momo, maior parte do livro, sem personalidade, ela só fazia o que a Mina queria, e ela é muito boazinha, muito, assim, sem personalidade mesmo. O que a autora mandasse ela fazer, ela fazia. Não é uma personagem assim, com as vantagens dela. Era isso que eu tava sentindo. Até que tem uma ceninha ali que ela demonstra um senso de vontade. Mas ainda assim, eu não consegui gostar da Momo. Eu acho que ela poderia ser uma personagem mais bem trabalhada, porque eu acho que realmente ela é muito mandada. Ela só faz o que as pessoas querem, ela só faz o que as pessoas acham que é bom pra ela. Então, assim, Momo, eu tinha um potencial em você, eu tinha tanta expectativa quando a Mina falava dela, e daí quando ela apareceu no livro, eu achei ela bem sem sal. Eu acho que é a minha única reclamação. Lógico, tem uns que é mais desenvolvido, outros menos, mas é que a Momo, gente, achei ela muito paradinha. Não sei, eu gosto de personagens assim fortes, e a Momo é uma personagem inesquecível. E bom, terminamos aqui a parte que a W, ou W, a pessoa W, faz ali uma coisa que eu achei meio ousado demais. Ao invés dela desenhar o símbolo, ela desenha ali um rosto, que eu não vou dizer de quem, né, pra não dar spoiler. E assim, meu, isso claramente vai dar merda, eu só tô esperando dar ruim. Mas é isso aí. E a gente tem um mini plot também. E eu não vou falar mais sobre, porque não tem como eu falar mais sobre o livro. Mas é isso aí.
eu acho que de 50% pra frente o livro melhora muito. Em aspectos de que ele fica muito mais dinâmico, muita coisa acontecendo. E o mundo, assim, começa a crescer mesmo em volta desses rebeldes. Só que eu acho que poderia ter sido um pouco mais bem distribuído, sabe? Porque como o comecinho é bem parado, daí do nada a gente começa com muita informação, muita aventura. Mas ainda assim, tá ótimo o livro, eu tô gostando bastante, é muito rapidinho de ler. E assim, ele parece ser grossinho, né? Ele tem 300 e poucas páginas, mas ele tem bastante diálogo. Não se enganem, tipo, é fanfic, só deve ter diálogo. Não, tem bastante páginas de descrição também, mas tem muito diálogo também. Então, ó, que nem aqui. A gente tem diálogo, mas a gente tem descrição ao mesmo tempo. Então, tipo assim, a página tá bem preenchida, mas ao mesmo tempo é bem tranquilo de ler. Porque como tem bastante diálogo, fica bem fluido. É quase como se você estivesse lendo assim um chatzinho de WhatsApp, uma conversinha de WhatsApp. Então é bem rapidinho de ler. E as descrições que tem são descrições necessárias. Então tô achando bom. Depois eu venho fazer minhas considerações finais. E é isso. Agora eu vou terminar o livro e depois eu volto a conversar com vocês. Terminei Rebelde, Revoluções e Outras Coisas que as Princesas Gostam. Esperei dar um tempo aí, eu acho que uns 2, 3 dias pra mim poder vir conversar com vocês, porque eu acho que seria mais justo eu não vir assim na emoção do momento, como eu sempre faço, né, normalmente em vlogs ou até quando eu vou falar de algum livro no canal, eu espero dar um tempinho pra mim absorver todas as informações e realmente ter tempo pra pensar sobre o que eu achei, o que eu não gostei e o que eu aproveitei de fato da obra. Bom, eu acho que talvez o último take tenha dado um medinho aí em vocês, porque minhas expressões não foram tão boas assim. Mas eu quero deixar bem claro aqui que não é que eu odiei o livro, na verdade eu gostei muito, foi só o finzinho que eu não gostei, por isso as minhas expressões, então não me levem a mal. Mas bom, vamos lá fazer as considerações finais então desse livrinho. Primeiro de tudo que a gente tem que falar que realmente as características de fanfic se prevalecem nesse livro, mas que aos poucos, durante a leitura, a gente vai se habituando a ela e isso não se torna um problema, como em outros livros pode se tornar. Por exemplo, em A Hipótese do Amor, muita gente reclamou sobre a questão de sempre reforçar a característica do personagem principal, né? E sempre fica falando, o quanto ele é musculoso, o quanto ele é gostoso e etc e tal. Esse livro aqui, eu não senti tanto isso. Nos primeiros capítulos, a gente tem bastante essa coisa de ficar reforçando um apelidinho, tipo princesinha, e alguns estereótipos bem de fanfic mesmo. Mas eu acho que, sei lá, menos de 50% desse livro a gente já superou isso, a autora já não tem mais essa mania e a gente vê a escrita dela realmente crescendo. Então isso foi um ponto muito positivo e que eu gostei desse livro. Em relação à história como um todo, eu gostei da premissa, eu gostei da parte da monarquia. Tem misturado elementos de tecnologia, porque normalmente a monarquia é algo mais romance de época, vamos dizer assim, é algo mais antigo. E desse livro não, ela conseguiu trazer de uma maneira um pouco mais atual. Porém, a minha ressalva aqui é com o grupo rebelde, que eles têm essa sede, né, de tomar o poder, de fazer revolução, só que eles nunca têm, assim, um objetivo. Quando tomarem o poder, o que vai ser feito? O que vai mudar na vida das pessoas? Tá, eles vão matar o rei, mas
E aí? Quem que vai tomar o lugar? E o que essa pessoa vai fazer pra mudar isso, sabe? Eu sei que é um livro só, tipo, são poucas páginas pra ter discorrido isso, mas eu acho que mais umas 100 páginas, mais ou menos, a gente conseguiria ter discorrido sobre o futuro desse reino e a gente não discorre. Então isso me deixou um pouco decepcionada, porque, ok, matamos o rei que teoricamente era o problema, mas e aí? O que acontece, sabe? Em Rainha Vermelha a gente tem também essa questão de vamos tomar o poder e etc, mas a gente tem discorrido como que vai ser tomadas as providências depois, o que vão fazer ali esses rebeldes para que o mundo se torne melhor. E aqui não, aqui eu acho que faltou realmente essa parte. A gente finaliza ali com o grupo rebelde falando que venceram e mas e agora? O que será de vocês, sabe? Não temos essa parte, e isso me decepcionou um pouco, porque eu gostaria que fosse discorrido. Porque a gente se importa tanto com os personagens, a gente entende muito bem esse universo, pra no fim a gente não saber o que aconteceu com ele, sabe? Eu acho que ficou muito em aberto, mas isso é algo muito pessoal meu, né? Às vezes vocês podem ter gostado desse tipo de final, e enfim. E, assim, gente, não é nenhum spoiler essa questão de eles terem ganhado a revolução, porque, né? Todo mundo sabe que normalmente no final de um livro único dá tudo certo, então não estou dando nenhum spoiler. E a história como um todo, a gente acompanha a Mia e a Shai, a Mia, que é a princesa que fugiu, e a Shai, que é a prisioneira que a Mia acabou soltando. Aos poucos a gente vai ali se relacionando com as duas, conhecendo mais sobre o passado das duas e também das suas duas melhores amigas que elas vão resgatar. E também a gente consegue descobrir coisas que ficaram mais implícitas desde o início. Então, por exemplo, por que a Shai estava presa? Por que a Mia não gosta da realeza? E enfim, então essa parte é muito bem discorrida. E nesse sentido, cessou todas as minhas vontades. É aquele livro gostosinho para você ler quando estiver vindo uma ressaca, quando você precisa de algo leve, que não precisa pensar muito. Tem sim alguns questionamentos, mas eu acho que ele não leva muito a fundo. Ele joga ali um questionamento, mas ele para, sabe? Ele não tem um debate, assim, ele não nos convida pra refletir sobre aquilo, entendeu? Ele só faz uma criticazinha ali. Não necessariamente isso é ruim ou positivo, é só o que o livro entrega, tá? Se eu fosse definir uma nota, eu acho que eu definiria 4 estrelas por causa do final. Eu realmente não gostei do final e eu acho que ela poderia ter trabalhado melhor pra caminhar pra um fim mais bem construído e que deixasse a gente ali mais confiante nesse grupo e mais envolvida nessa história. E ter aquela sensação de que finalmente fechou, sabe? Fechou o ciclo e agora tudo vai dar certo. E eu não tive essa impressão. Eu acho que fechou o ciclo, mas será que deu certo? Ficou essa dúvida aí no mar. Talvez se a autora fizer um spin-off pode ser interessante também. E eu acho que o que eu posso, assim, tá conversando aqui com vocês sem spoiler é isso aqui. Se vocês tiverem interesse em comprar o livro, o link vai estar na descrição. Eu recomendo super que vocês deem uma chance. Eu acredito que esse livro fique melhor com um público um pouco mais jovem, não tão adulto assim. Porque como ele tem essas características bem clichê, talvez a gente que já leu bastante coisa, que nem eu que relacionei com Rainha Vermelha, e Rainha Vermelha já é uma mistura de outros livros, então talvez você não goste tanto assim, você não se sinta tão envolvido, porque vai ser muito parecido com coisas que você já viu. Eu consegui ler ele muito rápido e foi muito envolvente pra mim, mas eu entendo que pra algumas pessoas pode não ser muito interessante porque não é algo muito novo. Mas com certeza pro público jovem vai funcionar super bem. E assim, se você der esse livro pra alguém que não sabe que ele foi uma fanfic, eu acho bem difícil que a pessoa vai descobrir, tá? Não acham assim que, nossa, eu li, já, nossa, é obviamente uma fanfic. Não, você não vai descobrir que é uma fanfic se você ler sem saber. Eu só sabia mesmo que era uma fanfic porque a Babi The Witch falou sobre isso, então eu já fui lendo, esperando e caçando características de uma fanfic. Se eu não tivesse me atentado tanto a isso, talvez eu não teria sentido tanto essa questão dos apelidinhos, que pra mim a maior característica de fanfic mesmo que tem é essa questão de apelido. Mas enfim, eu acho que eu já estou me enrolando demais. O que eu tenho pra falar sobre esse livro é isso. Então eu gostei, dei 4 estrelas pra ele. E recomendo muito a leitura pra quando você quer algo mais leve ou algo assim pra sair de uma ressaca literária. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.